Boa noite, povo de Deus. Estamos iniciando aqui o nosso quarto dia de imersão bíblica no livro do Apocalipse. Estamos tão felizes de estar aqui compartilhando junto a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso com os nossos irmãos. Seja muito bem-vindo na transmissão dessa noite, tá bom? Você que vai chegando, seja bem-vindo. Compartilhe aí com seus amigos. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Já compartilha aí com seus amigos, porque nós vamos mergulhar hoje na palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Deixa eu só compartilhar aqui o link com os nossos irmãos, para a gente já entrar aqui no estudo bíblico dessa noite. A paz do Senhor, irmã Vani chegando. Paz do Senhor, minha irmã Vani. Paz do Senhor, irmã Rosângela. Glória a Deus, os irmãos estão entrando aí. Que bênção, que maravilha é ter vocês aqui com a gente na transmissão da palavra de Deus. Deixa eu só pegar o link aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Já prepare sua caneta, seu papel, porque eu creio que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas hoje. Glória a Jesus. Compartilha, irmão, esse link aí com todos os seus amigos, aí no Facebook também. Glória a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós nesse dia. Glória a Jesus. Vamos já iniciar, irmãos. Eu estou só esperando aqui alguns irmãos entrarem. Tá bom? Vamos já começar o estudo bíblico hoje. Já abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Irmãos, Deus tem falado conosco, hein? Está sendo uma bênção. Ontem o Senhor falou com a gente muito forte. Ontem foi bênção demais. A gente sentindo a presença de Deus nos fortalecendo ontem. Aquela mensagem da igreja de Esmirna. E hoje eu creio que não vai ser diferente. O Senhor Jesus vai falar conosco. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar aqui o link com os nossos irmãos de hoje. Glória a Deus. Você que vai chegando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à live de hoje. Estamos ao vivo, glória a Deus. Aleluia. Estamos ao vivo. Compartilha aí, meus irmãos, o link. Vamos alcançar muitas vidas com a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Desculpe, meus irmãos. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Olha, nosso irmão Aguinaldo, dando a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo, meu irmão. E a irmã Claudinete, aqui em Água Branca do Piauí. Deus abençoe. Nossa irmã Damiana, direto de Imperatriz do Maranhão. Glória a Deus, minha cunhada. A irmã Cláudia, também aqui de Água Branca. Louvado seja Deus. A irmã Rosângela, de Teresina. A irmã Vani. Glória a Deus. Muitos irmãos chegando de todo lugar do Brasil aí. Eita, irmão, como é bênção, como é maravilhoso espalhar a palavra de Deus na nação. Isso é maravilhoso. Estão prontos? Bíblias abertas. Tá certo? Caneta na mão, porque você precisa anotar as revelações da palavra de Deus, se puder.
livro do Apocalipse. Já abra sua Bíblia no capítulo 2 e o versículo 12. Hoje vamos estudar a carta que foi enviada. Hoje é o quarto dia, irmãos. Eita, amanhã encerra, povo de Deus. Quantos já estão com saudade e querem muito mais e mais a palavra de Deus? Dê um sinalzinho aí, diga glória a Deus. Amanhã encerra nosso estudo bíblico. Que pena, mas terão outros, viu? Terão outros. E eu creio que Deus vai nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Tudo pronto? Link compartilhado. Deixa eu só ver aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo pronto? A irmã Lauriceia também dando a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa família de estudo bíblico aqui no Facebook. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, se você ainda não curtiu a nossa página, tá bom? Curta a página, porque mesmo que você não esteja num grupo ou em algum lugar assim, você vai receber a notificação no celular todas as vezes que entrarmos ao vivo com a palavra de Deus. Então curta a nossa página, curte aqui a transmissão, comenta. Assim o Facebook entende que a live é importante, que a mensagem é poderosa e eles mostram para mais pessoas. É assim que funciona a internet. Quanto mais você compartilha, comenta, curte, mais eles entendem que a mensagem é importante e mais eles mostram para mais pessoas. Tá bom? Tudo pronto? Sejam bem-vindos hoje para o nosso quarto dia de estudos acerca do livro do Apocalipse. Oh, irmãos, quem dera pudéssemos estudar todo esse livro junto. Infelizmente não vai dar para a gente estudar todo o livro por enquanto, né? Quem sabe a gente não cria uma turma aí só para estudar Apocalipse, seria uma bênção, né? Mas o que a gente conseguiu passar para os irmãos, eu creio que já abre a mente dos irmãos, para que os irmãos entendam que o Apocalipse não é um livro fechado, não é um livro selado. Se está aqui na Bíblia, é porque Deus quer que você entenda a mensagem. Ele quer que você compreenda aquilo que Ele quer falar com você e conosco, tá bom? Então, que o Espírito Santo nos ajude, abre nosso coração e nosso entendimento para entender a maravilhosa palavra de Deus. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, quando a Bíblia vai falar da carta que foi enviada para a igreja de Pérgamo. Tá bom? Ontem falamos da igreja de Esmirna e os irmãos foram fortalecidos ao saber o que a igreja sofre e mesmo assim permanecendo fiel ao Senhor, nosso Deus. Vamos lá. Diz assim, Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. É o que está escrito a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Queridos, nós estamos estudando acerca das cartas do Apocalipse e em todas as cartas os irmãos estão entendendo, estão vendo que o contexto daquelas cartas era um contexto de perseguição. Os irmãos ali estavam sofrendo grande perseguição. E não foi diferente na igreja que estava nesta cidade chamada Pérgamo.
Antes da gente entrar na mensagem da carta, como a gente sempre faz, os irmãos precisam conhecer um pouco da história da cidade de Pérgamo e como que a igreja vivia ali dentro daquela cidade. O próprio Senhor Jesus disse que a cidade era o trono de Satanás e Satanás habitava nesta cidade. Para você entender como que a cidade de Pérgamo era terrível. Eu só vou ler aqui rapidinho para vocês o contexto histórico desta cidade onde ela estava inserida, bem rapidinho para você entender o contexto onde ela estava. Em primeiro lugar, a palavra Pérgamo significa casado. Olha que interessante, o nome da cidade de Pérgamo significa casado. Infelizmente, a maioria dos moradores dessa cidade estavam casados com o mundo, mas lá na cidade de Pérgamo havia uma igreja casada com Jesus Cristo que permanecia fiel ao Senhor. Pérgamo era uma cidade com um glorioso passado. Ela foi considerada uma das cidades mais importantes da Ásia. Segundo um historiador chamado Plínio, ela era a mais famosa cidade da Ásia. Ela começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. Ela foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento. E Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Todo o Império Romano na Ásia, a capital era Pérgamo. Em segundo lugar, Pérgamo também era um importante centro cultural. Como centro cultural, ela era maior do que Éfeso e do que Esmirna. Ela era famosa por uma biblioteca que possuía mais de 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo. Naquela época, era superada apenas por Alexandria. Alexandria era um centro romano que tinha a maior biblioteca do mundo daquela época. Pérgamo era a segunda maior biblioteca do mundo, ou seja, era uma cidade conhecida pela cultura, pelos livros. Havia muitas pessoas inteligentes em Pérgamo, estudadas, formadas, tá certo? Em terceiro lugar, ela ainda era destacada pelo paganismo religioso. Nela ficava o grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava incenso em Pérgamo, fumaça de sacrifício aos deuses estranhos. Outro dado relevante é que em Pérgamo havia um culto a Esculápio. Ele era o Deus Salvador, entre aspas, né, irmão? Deus com letra minúscula. O Deus serpente das curas. Lá em Pérgamo havia um colégio de sacerdotes médicos, que era famoso. Naquela época tinha 200 santuários espalhados pelo mundo. O templo central desse deus Esculápio era em Pérgamo, que era um falso deus que tinha a imagem de uma cobra. Ali estava uma famosa escola de medicina. Pessoas do mundo todo iam para Pérgamo se curar das suas enfermidades. Lá a ciência e a religião se misturavam através desse falso deus chamado Esculápio. Era um deus que tinha uma imagem de uma serpente e os seus sacerdotes praticavam a medicina. Um tipo de medicina assim religiosa, uma medicina como se fosse de magia, de feitiço. Os irmãos estão me entendendo? Não era a ciência em si, mas eles misturavam ciência e magia para tentar curar as pessoas. A crendice se misturava à ciência naquele lugar. Médico, só superado por Hipócrates, ele era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder desse deus serpente, Esculápio. Ou seja, as pessoas eram curadas lá pelos tratamentos dos médicos e eles atribuíam a cura a esse falso deus em formato de cobra. Inclusive, esse formato de cobra desse falso deus, Esculápio, até hoje decora os emblemas da medicina. Quando você vê uma placa da medicina, tá lá uma serpente assim. Essa serpente dos anéis de formatura de medicina é em homenagem ou é lembrando desse falso deus que praticava a medicina, chamado Esculápio. Em quarto lugar, Pérgamo também era um centro de culto ao imperador. Naquele lugar, irmãos, todos eles adoravam o imperador. O trono de Satanás estava lá em Pérgamo, segundo a Bíblia. Quando fala o trono de Satanás, não quer dizer uma igreja de Satanás, não.
mas o pensamento da cidade, o sistema de Pérgamo era completamente comandado por Satanás. Lá havia misticismo, mentiras religiosas, perseguição e grande sedução contra o povo de Deus. Em Pérgamo estava vários templos em adoração a vários deuses. E lá em Pérgamo, eles buscavam cura através do poder da serpente. Mas lá estava o Espírito Santo que tem poder para dar para a igreja. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, mas também lá tinham pessoas que adoravam somente o Senhor Jesus. Lá toda a cidade conspirava contra o Senhor Jesus, mas lá em Pérgamo tinha crentes que não negavam a sua fé. Então Cristo conhece as obras do seu povo ali em Pérgamo e conhece as obras da sua igreja ali em Pérgamo, conhece o povo que está ali em Pérgamo e por isso aquela cidade foi completamente bombardeada de várias formas e de várias maneiras. Então Pérgamo, esta cidade chamada Pérgamo, ela era conhecida dessa forma, pelo seu grande centro cultural, a segunda maior biblioteca do mundo antiga estava lá em Pérgamo. Lá o Esculápio, esse falso deus, era o deus da medicina, entre aspas, né? Porque eles misturavam ciência e falsa religião, praticavam magia, e era uma cidade famosa, vinham doentes do mundo todo para serem curados em Pérgamos, atrás de um falso deus. Lá em Pérgamo, Jesus disse que havia o trono de Satanás, ou seja, era uma cidade que era comandada por princípios satânicos. Satanás e os seus demônios era que governavam o sistema da cidade. As políticas, o pensamento, a cultura, o estudo, a ciência eram patrocinadas pelo próprio diabo. No meio desse lugar, irmãos, no meio desse lugar é que estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estava lá o povo de Deus firme na batalha contra o mal, sendo valente e não abrindo mão da sua fé. Foi para esta cidade que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, enviou esta carta, que nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ou seja, ao pastor da igreja de Pérgamo, vamos escrever para ele o seguinte, disse o Senhor Jesus, através do apóstolo João. Então, pegando aí, irmãos, está dando para entender? Ou nós estamos indo muito rápido? Os irmãos estão entendendo, amados? O nosso objetivo é deixar a mensagem clara, objetiva. Nós não queremos complicar mais as coisas, né? O livro do Apocalipse é por muitos chamado, e claro, que é com razão, um livro difícil de entender. Então a gente não quer complicar, nós queremos deixar as coisas bem claras. Os irmãos estão entendendo até aqui? Podemos continuar? Amém? O irmão Rinaldo dando glória a Deus, aleluia. Eu creio que é o sinal que a gente pode continuar, né, meu irmão? Aleluia. Então, só resumindo, Pérgamo era um importante centro cultural daquela época. Em Pérgamo se praticava a falsa medicina baseada nesse falso deus chamado Esculápio e tinha verdadeira ciência em Pérgamo, sim, mas eles acabavam misturando a ciência e a falsa religião e aí virava uma bagunça, só Jesus na causa. No meio dessa igreja estava lá a igreja do Senhor Jesus. Amém? Olha, a irmã Rosângela está dizendo aí, amém. A irmã Damiana, amém. Olha a nossa irmã Luciana Rodrigues, um abraço aí, minha irmã Luciana, para Israel, para a filhinha deles lá em Belém. Glória a Deus, olha os irmãos aqui dizendo amém. Então pronto, então vamos para cima. Glória a Deus. Apocalipse 2, 12. O Senhor, amados, irmã Vani também dizendo amém. O Senhor estava mandando uma mensagem para a igreja de Pérgamo confrontadora e desafiadora. Sabe por quê? Satanás estava mudando a estratégia. Se lá em Esmirna, como nós vimos ontem, Satanás pegou a perseguição forte no povo mesmo, travou a perseguição no povo, agora em Pérgamo ele estava fazendo diferente. Satanás não estava mais só perseguindo a igreja, agora ele estava seduzindo a igreja. O que significa isso? Ele estava fazendo com que novos pensamentos
se levantassem na cidade acerca do evangelho que eram falsos. Irmão, estou recebendo aqui o feedback aqui, irmãos. Como é? Ah, tá. Pronto, tá bom. Nós estamos recebendo o feedback aqui. Tá certo, vamos continuar. Então, amados, na cidade de Pérgamo, Satanás estava mudando de estratégia. Ele não estava mais só perseguindo a igreja, ainda havia perseguição pesada em Pérgamo. Mas não era só a perseguição. Sabe o que ele estava fazendo mais? Seduzindo a igreja com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas acerca do evangelho. E o povo estava se entregando à imoralidade. Vamos ver o que Jesus fala para aquela igreja. Jesus não está muito feliz aqui quando ele escreve assim no sentido, ele está confrontando a igreja. Ele começa dizendo, olha como Jesus se apresenta para a igreja. Ele diz, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu disse para os irmãos no início das nossas ministrações aqui do Apocalipse, que em cada carta do Apocalipse, Jesus se revela de uma forma. Para a igreja de Pérgamo, ele se revelou como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. O que isso significa, igreja? Que para aquele povo o Senhor liberaria a sua palavra para separar o justo do injusto, o bom do mal. E isso ele faria pela espada da sua boca, que é a palavra de Deus. Olha como Jesus se apresenta. Ele olha para aquela igreja e ele diz, eu sei onde vocês vivem, versículo 13, eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja o que o próprio Jesus diz acerca dessa cidade. Em primeiro lugar, ele diz que lá é o trono de Satanás. Eu quero que os irmãos entendam isso. O trono é um lugar de comando. É um lugar da onde saem comandos. Então, se Jesus está dizendo que na cidade de Pérgamo é o trono de Satanás, ele está dizendo que é da cidade de Pérgamo que Satanás comanda todas as coisas. Veja só, irmãos, as coisas do mal, porque acima dele há o Senhor Deus Todo-Poderoso que comanda todas as coisas. Mas a cidade de Pérgamo era considerada o trono do próprio Satanás. E olha o que Jesus diz para a igreja. O meu servo Antipas, segundo alguns estudiosos, Antipas era o pastor da cidade de Pérgamo. Ele foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja que coisa tremenda, irmãos. O Senhor Jesus diz que lá é o trono do diabo, e depois ele diz que o Satanás habita lá, e que lá Antipas foi morto. Antipas, segundo alguns estudiosos, era o líder daquele lugar, o pastor daquele lugar. Foi morto, mas ficou fiel ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Você quer saber como Antipas foi morto? Segundo alguns estudiosos, o imperador mandou construir um boi, um animal todo de bronze, e colocou Antipas dentro, e colocou fogo embaixo do animal de bronze, e ali ao pouco o fogo ia pegando, ia pegando, ia pegando, e Antipas morreu assado, queimado dentro de um boi de metal, de bronze, mas não negou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa terrível. Aconteceu isso na cidade de Pérgamo. Tá vendo? O Senhor lhe disse, eu sei onde você está vivendo. Amados, o que me consola ao estudar Apocalipse é que vira e mexe, nós estamos lendo o Senhor Jesus dizendo, eu sei, eu conheço onde você está. Eu sei exatamente onde você está vivendo e o que você está passando. Eu estou vendo a sua fidelidade ao meu nome, ele disse para a igreja que estava lá em Pérgamo. Como eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus faz um elogio e depois ele vai confrontar o pecado da igreja. E ele diz, vocês não renunciaram ao meu nome, nem mesmo quando Antipas morreu, minha fiel testemunha. Ele foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Mas vocês têm representado o meu nome glorioso nesta cidade e vocês não negam a fé. Uma vez eu ouvi um pregador falar e eu concordei com ele. Ele disse o seguinte, você sabe o que é a igreja? A igreja é o sinal para Satanás de que ele não manda em tudo.
Porque Satanás pode olhar num bar, pode olhar numa casa, ele pode dizer isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Mas quando ele olha para a igreja, ele não pode dizer isso aqui é meu. Não. A igreja é o sinal de Deus na terra, que o próprio Deus governa sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Antipas morreu nesta cidade onde Satanás habita. Mas a igreja do Senhor Jesus estava lá em pé, fiel, firme na batalha contra o mal. Louvado seja Deus. Aí a palavra de Deus continua dizendo no versículo 14. No entanto, olha, Jesus faz elogios para aquela igreja, mas agora ele vai confrontar o pecado daquela igreja. Versículo 14 ele diz: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Olha só, irmãos. Aquele que vê todas as coisas do Senhor Jesus, ele diz: eu sou aquele que tem uma espada de 2 gumes nas minhas mãos. Eu corto para lá, corto para cá, minha espada é afiada, é a palavra da minha boca. Louvado seja Deus. Então, o que ele ensina aqui na palavra? Ele diz: tenho contra você algumas coisas. Jesus ele vai confrontar aquela igreja, porque a igreja estava se misturando com o mundo. Olha o que Jesus fala. Eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês têm aí, no meio da igreja, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Veja só o que Jesus fala contra aquela igreja. Ele diz: vocês têm aí na igreja pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Para que os irmãos entendam quem era Balaão. Balaão, no Antigo Testamento, foi um profeta que ele foi contratado pelo inimigo para amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele subiu no monte para amaldiçoar, mas Deus trocou as palavras da boca dele e, em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Deus. Porque ele não poderia amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado. E Balaão também incentivou e induziu o povo a cometer pecado sexual para que eles pudessem pecar contra Deus, para que eles pudessem ser vencidos pelo inimigo. Então aqui a Bíblia diz que no meio da igreja de Pérgamo tinha pessoas ensinando o povo de Deus a comer comida sacrificada a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que significa isso? Havia um grupo de pessoas na igreja de Pérgamo que ensinava que o evangelho não proibia você de ter relações sexuais ilícitas, que não proibia você de comer comida sacrificada. Eles pregavam que você podia tudo. Eles pregavam assim: já que o evangelho é a graça, já que Jesus já morreu pelos nossos pecados, já que não precisa mais a gente obedecer às obras da lei, então está tudo liberado. Vamos pecar para que a graça de Deus aumente mais ainda na nossa vida. Havia um grupo na cidade de Pérgamo que ensinava essas coisas. Esse é o falso evangelho. Irmãos, a Bíblia diz: somos livres para tudo, mas não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, praticar aquilo que não agrada a Deus. Mas na cidade de Pérgamo haviam pessoas como Balaão, induzindo o povo de Deus a cometer imoralidade sexual e a comer comidas sacrificadas a ídolos. Naquela época, irmãos, naquela época do livro do Apocalipse, essas duas coisas se combinavam. Quando alguém adorava falsos deuses, eles misturavam comida sacrificada a demônios e a prática da relação sexual ilícita. Essas duas coisas eram uma só, eles faziam juntos, comiam e praticavam o ato sexual em homenagem aos falsos deuses. Imagine isso. Havia um povo em Pérgamo ensinando que isso não tinha nada a ver, que você poderia fazer isso. E a Bíblia diz, pela boca do próprio Jesus, que havia muitos lá em Pérgamo cometendo esse tipo de pecado. E o Senhor Jesus estava vendo isso. E ele está dizendo para a igreja: eu tenho contra vocês isso. Há alguns aí que seguem a doutrina de Balaão. Jesus continua dizendo: e também existem pessoas aí que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Vocês lembram de quem são os nicolaítas?
Quem será que vai lembrar? Não vou nem perguntar aqui. Vocês lembram? No primeiro dia eu expliquei aqui para os irmãos quem eram os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que pregavam falso evangelho, ensinavam que o casamento não era sagrado. Eles ensinavam que não tinha nada a ver comer comidas sacrificadas, que não tinha nada a ver praticar relação sexual antes ou fora do casamento. Eles tornavam o casamento uma coisa simples e não sagrada. E aí o Senhor Jesus aqui disse que na igreja de Pérgamo, muitos se apegaram aos ensinos dos nicolaítas, dizendo que estava tudo bem. Estava tudo bem, que não precisava se santificar, que não precisava buscar o Senhor, poderia viver a vida do jeito que você quiser, porque Jesus não ia olhar para isso. Era isso que eles ensinavam. Na verdade, um falso ensinamento da palavra de Deus. Porque isso, na verdade, um falso ensinamento não da palavra de Deus, desculpe. Um falso ensinamento da palavra do próprio homem, dizendo que não tem nada a ver. Por incrível que pareça, hoje tem muitas igrejas que pregam isso. Uma liberdade que não está baseada na palavra de Deus. Eles dizem que tudo pode e que tudo pode fazer, né? Mas quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, não existe a lei de Moisés, mas existe a lei de Cristo, que diz a Bíblia que é muito mais superior à lei de Moisés. Aleluia. Então, o pecado dessa igreja era dois. Alguns entre eles praticavam a imoralidade sexual, comida sacrificada a ídolos, servindo Balaão, e outros se apegavam aos ensinos dos nicolaítas. Aqui, eles pensam que aqui eles agiam dessa forma, trabalhando assim, pecando contra o Senhor e pensando que não tem nada a ver, né? Dizendo que o evangelho era isso, que estava tudo liberado, que podia tudo. Não, amados, não é assim que funcionam as coisas. A graça de Deus, ela nos perdoa, ela nos levanta do pecado, é verdade. Mas a graça de Deus também nos dá poder para vencer o pecado. Isso é possível se a gente se arrepender e buscar o Senhor Jesus. A graça de Deus também vem na nossa vida não só para nos perdoar, mas é o poder de Deus na nossa vida para a gente vencer o pecado. Amém? Aí, olha só, Jesus ele aponta o pecado daquela igreja e ele chama para o arrependimento. Ele diz assim, portanto, arrependam-se dessas coisas. Aí agora, irmão, essa parte aqui é tremenda. Olha o que Jesus diz para aquela igreja. Se vocês não se arrependerem, igreja, eu sei que muitos de vocês são fiéis em mim, mas há uns aí no meio de vocês que estão praticando esse tipo de coisas. Se vocês não se arrependerem, eu virei e eu mesmo lutarei contra vocês com a espada da minha boca. Meu Deus, que palavra pesada, irmãos. Olha o que o próprio Jesus fala para a igreja que estava na cidade de Pérgamo. Deixa eu dizer para os irmãos, por que Jesus está falando tão sério aqui com essa igreja? É uma mensagem para nós nos últimos dias. Nos últimos dias, a imoralidade sexual ela vai estar lá em cima. Pecados sexuais de todas as formas. E nos últimos dias, enquanto muitos vão se desviar, uma verdadeira igreja tem que se levantar firme na presença de Deus. Chega um momento na vida do ser humano que, se ele não se arrepender, é o próprio Jesus que vai lutar contra ele. É o próprio Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 16. Portanto, se arrependam dos seus pecados, virem as costas para o pecado, porque se vocês não se arrependerem, eu mesmo virei em breve e eu vou lutar contra vocês com a espada da minha boca. Eu quero que os irmãos entendam que a palavra de Deus é poderosa para salvar, mas a palavra de Deus também é poderosa para condenar aquele que não crê, aquele que não se arrepende. Meus irmãos, esse é o tempo do arrependimento. Esse é o tempo de nós nos voltarmos para Deus, de nós nos humilharmos na presença de Deus, de nós ficarmos firmes na presença do Senhor. Porque vai chegar um dia que é o próprio Deus que vai lutar contra aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Aí Jesus continua dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. O que significa isso? O ouvido não é para ouvir? É, mas aqui a Bíblia está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra significa aquele que tem ouvido para ouvir, ele está querendo dizer para obedecer. Obedeça o que o Espírito Santo está dizendo. Obedeça. Porque ele quer nos chamar ao arrependimento. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Né? O que vocês acham disso, igreja? Coisa tremenda demais. O próprio Jesus lutando contra pessoas. Porque, irmãos, ele é santo. Nós precisamos nos arrepender todo dia para se enquadrar na santidade do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Está aqui a nossa irmã Antônia comentando aqui. Pai do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Um abraço aí, pastor Isaías, para todos. A irmã Cláudia dizendo aqui, muitos ainda pensam assim. É verdade, irmã Cláudia. Muitos ainda querem dizer que a graça de Deus eu posso fazer tudo, né? Mas não é bem assim, né? A irmã Damiana dando aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Então, ter ouvidos para ouvir é ter coração para obedecer o que o Espírito Santo está dizendo. Bem-aventurado aquele que se arrepende enquanto é dia. Porque a noite vem quando muita gente não vai poder mais se arrepender. E a Bíblia diz que o próprio Jesus vai lutar contra a espada, com a espada da sua boca. A espada da boca de Jesus é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela tem 2 gumes. Com um fio ela corta para salvar, mas com o outro fio ela corta para condenar aquele que não crê, aquele que não quer se arrepender. Mas a Bíblia diz, hoje é dia de salvação, esse é um dia aceitável, esse é o dia do arrependimento, que precisamos buscar o Senhor para se arrepender dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Agora veja só, eu disse para os irmãos que o Senhor Jesus, ele revela quem ele é, ele elogia a igreja, mas ele confronta a igreja, o pecado da igreja, e ele chama a igreja ao arrependimento. E em quinto lugar, ele promete bênçãos maravilhosas para a sua igreja. Olha o que ele diz para a igreja de Pérgamo. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Aleluia. O maná, os irmãos estão lembrados do que é o maná? O maná foi aquela comida que desceu no deserto, que vinha do céu. Era como se fosse um trigo doce. E através daquele maná eles faziam bolos, pães para comer. O maná significava a providência de Deus. Se os israelitas guardassem o maná para o outro dia, o maná estragava. Mas havia um maná que nunca estragava. Esse maná Moisés colocou dentro de um pote e ele colocou dentro da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Lá dentro da Arca da Aliança havia um pote de maná, e aquele maná que estava dentro da arca, ele nunca estragava, ele nunca criava bicho. Aquele maná de dentro da arca representava o próprio Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus diz, ao vencedor, quem venceu o pecado da imoralidade sexual, olha só, quem vencer esse pecado de comer comidas sacrificadas a ídolos, quem vencer, eu vou dar o maná escondido para ele. O que é o maná escondido, igreja? O maná escondido é o próprio Jesus Cristo. O Senhor está dizendo, eu vou te dar Cristo. Você vai se alimentar do próprio Jesus na glória. Você vai sentir o doce da presença, o maná, o alimento espiritual. Ele vai te dar se você vencer o pecado da imoralidade sexual. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você vai comer do maná escondido. E aí depois, o Senhor diz assim, eu também lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Olha esse mistério, irmãos. Aleluia. Quem vencer vai receber o maná escondido, mas quem vencer também vai receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela,
conhecido apenas por aquele que o recebe. O que significa essa pedrinha branca? Vamos lá entender o que significa essa pedrinha branca. Nos tempos bíblicos, vamos ver o que os irmãos estão comentando aqui. Eu já vou dizer para vocês o que significa essa pedrinha branca que nós vamos receber se nós vencermos. E eu creio que todos nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aqui o irmão, nosso irmão Aguinaldo está comentando aqui, esses que falam que pode fazer tudo, eles precisam se converter e nascer de novo. É verdade, meu irmão. É verdade, é isso mesmo. Glória a Deus. Irmãos, o que é essa pedrinha branca? Nos tempos bíblicos, a pedrinha branca ela era dada em duas ocasiões. Em primeiro lugar, a pedrinha branca era como se fosse um ingresso que a pessoa poderia participar de festivais públicos. A pedrinha branca era como se fosse um ingresso que a pessoa poderia participar de festivais públicos ou então de grandes banquetes. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou te dar uma pedrinha branca, ou seja, eu estou te dando um ingresso para você participar comigo do maior banquete, do maior prazer de todos, que é estar na glória, festejando comigo na minha presença. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é o seguinte: aquele que abre mão das festas do mundo, eu vou te dar um ingresso e tu vai participar de uma festa gloriosa no céu, louvado seja Deus. É um dos sentidos da pedrinha branca. O outro significado da pedrinha branca, sabe o que é? Naquele tempo bíblico, quando um criminoso era justificado, ele recebia uma pedrinha branca. Olha que coisa tremenda. Mas quando um criminoso era condenado, ele recebia uma pedrinha preta. Então o que Jesus está dizendo aqui no livro do Apocalipse? Ele está dizendo: quem vencer, eu vou dar uma pedrinha branca. Você vai poder participar do meu banquete e eu estou te dando uma pedrinha branca porque tu estás justificado na minha presença. Tu estás perdoado na minha presença, porque tu acredita no sangue do meu Filho para te purificar de todo pecado. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar dos teus pecados. Você é uma nova criatura porque entendeu que Ele te ama e que Ele te deu um novo coração na cruz do Calvário. Aquele que entende isto, que crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida, que Jesus levou os nossos pecados embora naquela cruz, que toda culpa, toda vergonha pode desaparecer da tua vida e da minha vida por causa daquele que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Aquele que crê nisso recebe uma pedrinha branca. Nessa pedrinha branca é o sinal que ele foi justificado e foi perdoado, louvado seja Deus. Mas Jesus diz que nessa pedrinha branca que nós vamos receber na glória para quem vencer, vai ter um nome escrito que só quem recebe conhece o nome que está lá. Qual é o teu nome que vai estar escrito nessa pedrinha branca, irmãos? A Bíblia diz que esse novo nome que vai estar escrito na pedrinha branca é conhecido apenas por aquele que o recebe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo aquele que vencer o pecado, aquele que vencer o mundo, aquele que for fiel, mesmo morando numa cidade governada por Satanás, aquele que for fiel, ele vai ter uma intimidade que só nós dois conhecemos no céu. Só nós dois conhecemos. Eu vou dar para ele coisas que só ele vai saber o que é, e eu também. Ou seja, nós vamos ter intimidade, nós vamos ter segredos. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para quem lhe ama, para quem teme, para quem conhece a Ele. Tem coisas que Deus vai te falar que é para ficar só entre vocês dois. É coisas de amigo íntimo. É intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vejam que promessas tremendas o Senhor está prometendo para a igreja de Pérgamo. Quem vencer vai comer do maná escondido, que é o próprio Jesus Cristo. Vai se alimentar, vai ter comunhão com o pão da vida. E quem vencer vai receber a pedrinha branca com um novo nome que só você conhece o nome que está nela. Isso significa intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa foi a mensagem para a igreja que estava em Pérgamo. Coisas tremendas que nós vamos receber na glória. Agora, o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Ora, tem muita coisa a ver. Em primeiro lugar, no fim dos tempos,
Quando Satanás estiver fazendo das cidades o seu trono e a sua casa, haverá uma igreja forte que vai testemunhar até diante da morte, que é fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que essa mensagem tem a ver com os últimos dias? Tem muita coisa a ver, porque nos últimos dias a imoralidade sexual vai crescer de uma forma terrível, de uma forma tremenda. A imoralidade sexual vai crescer de uma forma terrível. E nós já conseguimos observar isso até mesmo no meio da igreja. A imoralidade sexual crescendo. As músicas hoje em dia só fala de moralidade sexual. Muitos filmes, novelas, teatros, tanta coisa fala de moralidade sexual. Às vezes o comercial é de pasta de dente, mas está lá mostrando uma mulher nua, um homem seminu. Entendeu? Então, a pessoa está andando numa avenida, está lá nos outdoors, umas placas, pessoas seminus, peladas, as músicas obscenas. Então, nos últimos dias, a imoralidade sexual vai estar lá em cima. Povo, e aqui é uma carta para uma igreja, ou seja, dentro da igreja. A imoralidade sexual crescendo, pessoas sendo induzidas a isto. Entendeu? Mas nos últimos dias haverá também uma igreja forte que vai se arrepender do pecado da imoralidade sexual e vai viver em santidade na presença de Deus. E nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá também o juízo de Deus. Porque aqui no versículo 16 a Bíblia diz que o próprio Jesus vai lutar com a espada da sua boca contra aquele que se diz igreja e não quer se arrepender dos seus pecados. O Senhor vai lutar com a própria espada da sua boca. Mas há promessas gloriosas para quem vencer. Aleluia. Eu te darei o maná escondido, aquele que não estraga. É um relacionamento que não estraga. É coisa tremenda. E eu te darei também uma pedrinha branca, com um novo nome que só você conhece. Aleluia. Que intimidade, que coisa tremenda, irmãos. Nós vamos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, amados, essa foi a mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo. Todos os irmãos entenderam? Amém? O que foi? Todos pegaram aí? Comenta aí alguma coisa. Acharam interessante? Que mensagem tremenda para a igreja de Pérgamo. Amados, eu queria tanto tempo queria passar muito tempo com os irmãos, né? Mas a gente sabe que muitos irmãos nós temos que dormir, descansar. Mas amanhã, amados, se Deus quiser, vai ser o nosso encerramento. E nesse encerramento eu vou fazer o resumo da igreja de Tiatira, da igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eita, Jesus, amanhã vai ser forte. Vai ser 4, vamos ver se vai dar tempo, né? Mas o meu desejo é fazer o resumo das 4 igrejas que ainda faltam do Apocalipse. Veja só que coisa tremenda. Nós estamos estudando já há 4 dias e agora que nós chegamos na terceira carta. São 7, ainda falta 4. Né? Mas se não der tempo, nós vamos estudar as que derem tempo, tá certo? E aí nas próximas imersões bíblicas nós poderemos falar de Apocalipse ou de outro tema, tá bom? E eu estou preparando uma surpresa para os irmãos no último dia. Eita, o que será, Jesus? Eu estou preparando uma oportunidade de todos os irmãos participarem conosco da obra missionária. Aqui em Água Branca do Piauí, você vai ser um missionário semeador da obra de Deus aqui em Água Branca do Piauí e ainda vai participar do curso da palavra de Deus, de vários assuntos acerca da palavra de Deus. Amanhã eu quero explicar para vocês melhor como é esse projeto que nós queremos desenvolver. Uma maneira de você ser enriquecido da palavra e ainda participar conosco da obra de Deus aqui no estado do Piauí, sendo um missionário semeador. Eu creio que Deus vai te abençoar. Amanhã eu tenho uma surpresa, eu quero compartilhar com vocês uma grande surpresa de algo que você vai poder fazer para Deus e ainda vai participar da obra de Deus com a gente aqui em Água Branca do Piauí. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar todos vocês. Muito obrigado por ficar comigo aqui mais um dia. É um prazer, é uma honra poder falar de Jesus. Ele te ama, Ele nos ama e Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Tá bom?
Amanhã é o nosso encerramento. Quem vai estar amanhã com a gente 10 horas? Deixa eu ver quem é que vai estar. Diga aí. Olha, a irmã Damiana está dizendo, tá tão bom esse estudo. É verdade, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom mesmo. Olha, irmão Agnaldo dando glória a Deus aqui. Aleluia. Quem vai estar presente amanhã? Deixa eu ver. Se Deus quiser, né? Quem vai estar presente amanhã? Amanhã é o nosso grande encerramento. Vai ser bênção, bênção, bênção. Amanhã eu vou apresentar para vocês um projeto maravilhoso de ensino das Escrituras e como você pode fazer parte da obra de Deus aqui no Piauí. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento, estar entregando a sua vida na mão do Senhor nosso Deus, porque eu creio que o Senhor é poderoso para operar maravilhas na nossa vida. Olha, a irmã Rosângela está dizendo, eu, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Deus abençoe. A irmã Rosângela está com a gente aqui, querendo fazer parte. Que bênção, que bênção, que bênção. Vamos lá, vamos orar ao Senhor, porque Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, tá bom? Amados, fique ligado lá no nosso grupo. Eu estou enviando os resumos dos nossos estudos. Está sendo uma bênção. E os irmãos podem depois imprimir, ou no celular mesmo, vocês podem estar lá aprendendo mais, tá bom? Vai ser bênção. A irmã Vani também dizendo glória a Deus. Amados, tem muita coisa boa de Deus para acontecer na nossa vida. E eu quero que vocês estejam junto conosco na obra de Deus aqui no Piauí. Amém? A irmã Damiana está dizendo, eu vou participar. Glória, amém. Eu espero todos vocês amanhã, às 10 horas da noite, se Deus quiser. Vamos estar juntos no encerramento da imersão bíblica a respeito do livro do Apocalipse para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha aí, irmão Aguinaldo também dizendo, se Deus permitir, estaremos juntos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Pai amado, tu disseste para a igreja de Pérgamo que se eles não se arrependessem, o Senhor mesmo lutaria com eles com a espada da sua boca, Pai. Ó Deus, nos ajuda a nos arrepender, Senhor, para que nós possamos viver em santidade na Tua presença, porque nós não queremos ser Teus inimigos naquele grande dia, mas nós queremos ser os Teus amigos, Senhor, para receber o maná escondido e a pedrinha branca com aquele novo nome que só nós vamos conhecer, só nós dois, Papai. Só o Senhor e nós vamos conhecer a intimidade. Há um banquete reservado para quem vencer, Senhor, o pecado, a perseguição. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Assim como tinha pessoas lá em Pérgamo que eram fiéis a Ti, nos ajuda também a ser fiéis, Senhor, e a viver na Tua presença para glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Pai, os Teus filhos que estão participando comigo desse estudo, todos os meus irmãos que estão participando com a gente, Pai, que estão firmes aqui no aprendizado da Tua palavra. Muitos, Pai, têm o desejo, mas poucos têm a coragem. E os Teus filhos estão aqui com coragem, querendo aprender mais, porque eles têm fome, eles têm sede da Tua palavra. E eu te agradeço pela vida deles, Senhor. Continua nos usando em Tuas mãos, usa Teu povo. Nos abençoa, Pai, e abençoa Teus filhos. Livra-nos de todo mal, para a glória e honra do Teu poderoso nome. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.